Casamento sempre faz sucesso no cinema. Às vezes também representam um conto de fadas. Casamento já foi motivo de guerra e de paz, da aliança entre famílias e religiões. Em tempos passados, também serviu para unir países. Basta lembrar que Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, tinha como esposa a austríaca Dona Leopoldina em um casamento de interesse. E um casamento onde o noivo sequer apareceu, foi representado por um duque. Casamento também já foi marcado por papéis rígidos, hoje completamente anacrônicos. Aquela ideia de marido trabalha, mulher fica em casa. Felizmente já não é mais assim. Prevalece, ou deveria prevalecer sempre, a parceria e o respeito mútuo. O que não muda é que para muitas pessoas o casamento permanece como o símbolo máximo de realização pessoal. E essa não é uma construção de um dia para o outro. Casar e ser feliz para sempre faz parte da imaginação desde a infância. Mesmo que o noivo não seja exatamente um galã. Vamos falar a verdade, às vezes a noiva também não é não. E até bicho a gente bota pra casar. So long as ye both shall live, I will. Seja nas animações da Disney ou em outras histórias infantis, final feliz quase sempre é aquele que conta com o casamento dos protagonistas. Mas algo menos comentado é um outro benefício que o matrimônio traz para a vida dos integrantes dessa união. Estar casado é bom para as finanças. Quem é casado tem maior probabilidade de enriquecer. Mas por que ser casado é bom para o bolso? É o que você vai entender no programa de hoje. O Conta Mais está começando. Casar é planejar viver com alguém diferente de você. É passar a vida junto de outra pessoa. Um hábito que, segundo antropólogos e arqueólogos, remete ao início da civilização humana. A primeira cerimônia de casamento conhecida data do ano 2350 a.C. No Brasil, 1.050.000 casamentos são realizados por ano, segundo o IBGE. Por aqui tem bem mais solteiros do que casados, 48% dos brasileiros. Os casados são menos de 40%. Separados e viúvos, cerca de 6% cada. Os solteiros podem ser maioria, só que mais de 90% das pessoas, em algum ponto da vida, vão viver com alguém, seja se casando formalmente ou simplesmente indo morar junto. No Brasil, homens costumam se casar mais tarde do que as mulheres, aos 30 anos e 2 meses em média. Elas, aos 28 anos e 10 meses de idade. São Paulo é a cidade mais casamenteira do país, isso é onde mais se casa. Faz sentido, também é onde tem a maior aglomeração de pessoas. Na capital paulista, 70.000 casais se unem todos os anos. No Rio, segunda cidade onde mais se casa, são 30.000 casamentos por ano. E em Fortaleza, terceira colocada, acontecem 20.000 casamentos a cada 12 meses. A depender, são casamentos que podem sair caro. Isso porque aqui no Brasil, o custo médio de um casamento, levando em conta 100 convidados, é de R$40 mil. É caro. E essa conta pode ir muito mais longe, porque não há teto limite. Tem várias histórias de cerimônias que custaram centenas de milhares ou até mesmo alguns milhões de reais. Segundo a Associação Brasileira de Eventos Sociais, a indústria de casamentos no Brasil movimenta 17 bilhões de reais por ano. Uma das razões é que as pessoas, quando vão se casar, não olham tanto para as despesas. Bolo, foto, comida, flores, decoração, praticamente tudo é mais caro quando é feito para os noivos. E como tudo é símbolo do amor... Tudo em nome do amor. E você precisa é amor. Quem pode pagar raramente pichincha, mesmo quando há opções mais baratas no mercado. E se esses 17 bilhões de reais parecem muito, no mundo os gastos com casamentos são de 300 bilhões de dólares, ou 1,5 trilhão de reais. É mais que a economia inteira da Finlândia, do Chile ou de Portugal. Casar, não há a menor dúvida, é caro. Mas uma série de estudos bem interessantes demonstra como casais, ainda mais quando são de longa data, desfrutam de muito mais vantagens financeiras do que os solteiros. Uma pesquisa da Universidade de Boston, por exemplo, levantou o patrimônio líquido de pessoas em 3 etapas da vida, nos seus 20, 30 e 40 anos. Isso é, quando estavam solteiras,
na época em que se casaram e depois, com cerca de 10 anos de casamento. Na média, a renda bruta dos casados cresceu com maior velocidade. Aumentou 16% ao ano a mais que a de uma pessoa solteira que tinha a mesma renda e a mesma idade lá na época do casamento. E também nessa pesquisa, os casais aumentaram seus bens com mais força. O patrimônio líquido, já descontado os impostos, era 77% maior que o dos solteiros. Esse não é o único estudo que captou as vantagens financeiras do casamento. Segundo um outro trabalho da Brookings, que é uma instituição de pesquisa americana, o casamento é parte do que os autores apelidaram de sequência de sucesso. Ter um curso superior ou uma qualificação técnica, obter um emprego estável, se casar e então ter filhos. Segundo os pesquisadores, essa é a ordem apontada como a sequência que fez a diferença na vida das pessoas. Nesse estudo, os autores Bradford Wilcox e Wendy Wang analisaram a geração millennial, os nascidos entre 1980 e 95, e descobriram que 86% dos jovens que tinham seguido pelo menos 3 desses 4 itens conseguiram melhorar de vida. Já entre quem fez o contrário, perdendo pelo menos 3 dos 4 passos, só 29% foram capazes de ter o mesmo sucesso financeiro. Muitos desses trabalhos são produzidos para analisar como as famílias pobres podem melhorar de vida e chegar à classe média, mas acabam também apontando o que dá mais certo para as finanças em geral. E uma coisa que os autores falam também é que tanto o casamento quanto o trabalho são importantíssimos na sequência do sucesso. Mas a pergunta que fica é: por quê? Existem algumas razões. Fazer parte de um casal custa menos individualmente do que ser solteiro. Se alguém solteiro viaja e ocupa um quarto de hotel, por exemplo, vai pagar pouco menos do que custa um quarto de casal. Alugar ou comprar um apartamento de 2 quartos também não custa tanto a mais do que alugar ou comprar um imóvel de 1 quarto, que é mais usado por quem vive sozinho. Também é uma só conta de luz, de água, de gás, de condomínio. Até o micro-ondas, o sofá, o fogão são um só. Na soma, todos esses bens e serviços saem mais caro para quem vive sozinho. Até as porções individuais custam quase o mesmo no supermercado, no restaurante, do que as porções para 2 pessoas. Essa diferença leva a uma sobra todo mês no custo de estar casado, quando a gente compara com o custo de estar solteiro. Até aí, casais que vivem juntos, namorados que estão no mesmo teto, mesmo sem papel passado, têm essa mesma vantagem. Onde então está a diferença de ser de fato casado, formalmente? Está na maneira como os casais de um matrimônio administram as finanças. Casais casados, digamos assim, são mais dispostos a compartilhar finanças, investir e planejar juntos o futuro. Em uma pesquisa sobre as famílias no Reino Unido, menos de 1/3 dos casais que não são formalmente casados possuem, por exemplo, uma conta conjunta ou fazem investimentos em conjunto. A conclusão de diversos estudos é que compartilhando a administração e o planejamento financeiro, marido e mulher, ou marido e marido, ou mulher e mulher, não importa a configuração, são mais comprometidos com o futuro financeiro do casal. Um terceiro fator que ajuda casais a ficarem mais ricos é a divisão do tempo para tarefas. Por exemplo, um pai solteiro ou uma mãe solteira podem precisar sair mais cedo do trabalho para pegar o filho na escola. Já se os pais são casados, um dos dois pode trabalhar mais, enquanto o outro se encarrega da tarefa. Isso inclui também o tempo gasto em outras tarefas de administração do lar, fazer faxina e assim por diante. Já no caso dos solteiros, o tempo é mais sacrificado nessas tarefas, às vezes tirando foco do trabalho ou das finanças. Os casados também tiram proveito de vantagens fiscais, que são sensíveis. A declaração de casal, por exemplo, acaba levando o imposto de renda mais baixo, ao permitir que a dedução seja sobre uma renda maior, mais alta. Plano de saúde é outra categoria que permite a inclusão do cônjuge, pagando normalmente menos do que um plano individual. E finalmente, o último item, quem é casado consegue manter o patrimônio criado durante o casamento. Lembra aquele primeiro estudo que eu citei, de que quem é casado fica mais rico do que os solteiros? O trabalho também mostra que quem fica casado acaba mais rico do que quem se separa, afinal, não precisa dividir os bens. Segundo aquele estudo, os divorciados chegam a perder 77% da renda na separação. E é bastante comum que o padrão de vida fique até abaixo do padrão de vida dos solteiros. Se ficar casado enriquece, divórcio ou separação são a ruína financeira, é o que os autores concluem.
Well, the only logical thing that I can think of, her to move out of the condo and then to pay me some sort of a penalty. What? Existem várias frases na internet sobre casamento e finanças. Uma delas é de Larry Burkett, um autor de livros sobre isso. Dinheiro é o melhor e o pior assunto em um casamento. Dinheiro costuma ser apontado como a causa número 1 das separações em vários estudos a respeito. Mas tudo isso que a gente viu hoje aqui também é prova que se casamos por amor, dinheiro é no mínimo um bom estímulo para as coisas darem certo. Se você gostou desse vídeo, clica na mãozinha de like aqui no YouTube, que isso ajuda muito a ter um conteúdo sempre incrível chegando cada vez a mais pessoas. Eu nesse vídeo mostrei como os economistas enxergam o casamento, mas eu quero saber qual é a sua visão. Você é casado, casada, solteiro, solteira? O que você pensa sobre casamento? Me conta nos comentários desse vídeo. Conta Mais entra no ar todo dia de segunda a sexta, às 6 horas da tarde no canal do Invest News no YouTube e também no site investnews.com.br. Muito obrigado pela companhia, até o próximo programa.